que as mulheres africanas têm a obrigação de fazer que as brasileiras não têm a mesma obrigação para fazer no casamento? Polêmico, polêmico, gente, ultra polêmico. Bora ver? Olá, meninos e meninas! Estamos aqui, galera, para ver o que as mulheres africanas, segundo o vídeo, têm obrigação de fazer. E as mulheres brasileiras não têm a mesma obrigação. Gente, um monte de coisas, sim, no casamento. E assim, coisas que a gente diz assim, você pensa, é arrumar a casa. Também, mas tem umas coisas que você fica assim, calma aí, peraí, como assim? Questionável. Bora lá? Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Não esqueçam também, gente, de me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok. Lá eu converso com vocês todos os dias, posto todos os dias. Tô postando bastante sobre maternidade, algumas curiosidades sobre a minha segunda gestação, maternidade. Também posto finalização de cabelo e os vídeos, resumos aqui do canal. Então bora, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Aqui, gente, esse aqui é um influenciador muito famoso, que é o Pi Zero centímetros. Pi Zero centímetros. É o Egnato. Esse é o título, ó, obrigações que as mulheres de África têm. Com certeza ele tá se referindo ao quê? Ao país dele, à região dele, entendeu? E, gente, o vídeo dele é super respeitoso. Obrigações que as mulheres africanas elas têm e que as mulheres brasileiras não têm de jeito nenhum. Fica até no final desse vídeo e depois você pode me falar se você teria coragem de fazer essas todas as coisas que eu vou citar dentro desse vídeo. A primeira obrigação que a mulher africana ela tem é de, claro, cuidar todas as tarefas de casa, ou seja, cuidar de casa, tudo aquilo que é necessário ser feito dentro de casa, desde cozinhar, lavar os pratos, lavar a roupa, cuidar, aquelas tarefas domésticas de casa. Sim, a mulher africana é obrigada a fazer essas tarefas sozinha. Nenhum homem, ou seja, nenhum homem tem que ajudar a sua mulher de jeito nenhum. Mas aqui no Brasil, as mulheres brasileiras não têm obrigação a fazer isso. Cheguei no Brasil, fiquei assustado com essa realidade. A segunda coisa, ou a segunda obrigação que a mulher africana ela tem, claro, ficar acordada quando o homem sair para tomar umas 2 ou 3 geladas. Se você não sabia, uma mulher no meu país, principalmente na minha comunidade, as mulheres elas são respeitosas. Não digo que as mulheres brasileiras não são, tá? Só um termo para eu usar mesmo dentro desse vídeo, tá? As mulheres, elas o que fazem? Elas ficam acordadas até o momento em que o homem volta depois de tomar umas 2. Ou seja, o homem sai para tomar umas 2 cervejinhas e se voltar às 4 ou se voltar às 5, a mulher tem que estar acordada até esse momento. Ela é obrigada a ficar acordada. Não pode dormir de jeito nenhum. Se dormir, ela está a dizer que já não quer majular. Sim, as mulheres lá que têm muito medo de perder os seus maridos. Então elas fazem de tudo para ficar com seus maridos. A terceira obrigação, meu triste é essa. Claro, se você casar a sua esposa ou se você casar-se com seu marido, sair e chegar na casa da sogra, você tem que fazer tudo o que é necessário ser feito lá na casa da sogra. Você chegou na sogra, viu que a casa está suja, você tem que limpar. Chegou na sogra, se a sogra estiver a fazer alguma coisa, você tem que obrigar ela a deixar tudo e ser você a fazer isso, como uma mulher ou como uma nora. É um pouco triste, mas essa é a realidade e é a obrigação da mulher. A quarta, e que eu coloquei dentro desse vídeo, sim, a mulher não pode deixar o cabelo solto quando chegar na casa da sogra. Por exemplo, você casou, você está indo visitar a sua sogra, você não pode deixar o cabelo em público, tipo solto e cabelo visível. Tem que colocar aquele pano que vocês já viram várias vezes que as mulheres africanas colocam, aquele tipo de lenço na cabeça que esconde o cabelo quase inteiro. E uma outra coisa, não pode usar roupas curtas, sim, roupas curtas, infelizmente, é como se você estivesse a dizer, é como uma falta de respeito na cultura nossa. A mulher tem que tem que colocar roupas muito longas elas e que pode passar aquele pano que nós chamamos de capulana. Uma delas já até ofereci a dona Nádia Cabravi quando eu cheguei aqui, vocês viram. E agora eu quero saber de você, que está vendo esse vídeo, teria coragem de fazer essas 4 obrigações? Gente, o vídeo dele é super respeitoso, cara. O que acontece é choque cultural, mas em si a forma com que ele passa toda a ideia, gente, é super respeitosa. E assim, cara, é isso. A brasileira é diferente da africana. Barra africana da área dele, do país dele. Ah, mas é África? África continente ou África do Sul? É o país ou é o continente? Ele tá falando do país dele, em África, ele está falando do país dele, da região dele. Porque a gente sabe, a gente tem esse conhecimento, que se é África continente, são muitos países, cada um com uma cultura diferente. E se é África do Sul, país, ainda assim, dentro dela existe uma separação de culturas lá dentro, nós sabemos disso. Então ele está falando
da área dele, do país dele, da cidade dele, entendeu? E tudo bem, é a cultura local. Bem diferente do nosso, antes eu vou ter que voltar o vídeo pra mim, pra que eu pegue cada ponto, porque eu já esqueci, porque são muitos. A mulher tem que cuidar de todas as tarefas de casa sem a ajuda do homem. O homem não vai ajudar. Isso já está dentro da cultura, certo? É, no Brasil a coisa é mais ou menos assim. Quando eu vou pegar lá a minha bisavó, realmente, ela não trabalhava, cuidava da casa e o meu bisavô não ajudava. Cuidava da casa totalmente sem ajuda. E o homem trazia o sustento. E se você vai pegar então nossos bisavós, tataravós, era essa divisão, sem ajuda, sem ajuda. Ah, mas tinha um homem, uma exceção que ajudava. Sim, sempre vai existir exceções e talvez até lá também tenha, talvez tenha algumas exceções. Sim, então na hora que ele falou sobre arrumar a casa, eu não fiquei tão chocada, porque nós sabemos que tem países em que isso aí não é só um desenho familiar, mas sim uma obrigação. Então ele falou e é esse o ponto que eu queria entrar. Muita coisa que ele fala não choca, algumas coisas sim, mas nem tudo que ele fala choca. A mulher tem que arrumar a casa. A gente já viu. Gente, no Brasil tem mulheres que se dedicam a cuidar da casa. A questão é a palavra obrigação. Aí isso que choca, né? Nossa, vai ter que chegar na casa de terceiros, no caso da sogra, e limpar a casa da sogra e fazer as atividades da sogra na frente dela. Realmente, o Brasil não tem essa cultura. Será que lá pro fundão tem? Uma galera aí de uma região específica tem? Mas nos interiores talvez tenha? Acho que não. Acho que se tivesse o Globo Repórter já teria nos mostrado. O que que vocês acham? Ah, aqui nessa região, a mulher, além de ajudar na casa, além de fazer os afazeres da casa, tem que também chegar na casa da sogra. Nunca vi aqui no Brasil. Porque o Brasil também tem isso. O Brasil também. Quando você acha que tem coisas que não tem no Brasil, vem o Globo Repórter. Bum, tem no Brasil. Você fica assim, nossa, isso tem no Brasil? Tem. E no interior de tal estado, de tal localidade, tá acontecendo isso. Nossa, tá acontecendo isso no Brasil, tá acontecendo isso. Existe essa cultura aqui dentro, por pequena que seja. Aí você fica, uau. Então o Brasil ele também tem dessas. Quando você pensa que não tem, tem. Do nada aparece. Mas assim, esse negócio de ir na casa da sogra e ter que arrumar, isso aí, papo de brigar com o marido quando a gente voltar pra cá. E aí, gente? Outra coisa, não poder ir com o cabelo solto na casa da sogra. Eu fiquei assim, isso aí tá ligado a alguma questão histórica. Isso aí tá ligado a alguma informação histórica. Aí realmente não tem no Brasil. No Brasil já é difícil você encontrar alguém com turbante. Já é difícil você encontrar alguém que use algo cobrindo o cabelo. Já é bem de, ah, mas tem a galera que fica. Pode até ter. Aí algo mais específico ainda, na casa da sogra não pode, você tem que colocar isso, você não pode mostrar o cabelo solto aí, cara. Gente, nunca vi. O que que aconteceu? Deve ter alguma questão cultural. Só se for assim, porque ficou muito específico, né, na casa da sogra. Queria muito conversar com ele e perguntar, mas tipo, por que na casa da sogra? Específico, na casa da sogra. Roupa curta, também imaginava, gente, também imaginava. Mas são vários países que não pode roupa curta. Nada novo sob o sol, a gente sabe disso. O ponto é, quando ele fala a palavra obrigação, isso está dentro da lei? Então, se uma mulher opta por sair com uma roupa mais curta, o que acontece com ela? Apenas uma questão cultural e as pessoas vão ficar falando mal dela? Ou baixa a polícia ali? Como em alguns países. Em alguns países, a mulher não pode mostrar cabelo, nem partes do corpo. Não pode, porque baixa a polícia, porque tá dentro da lei. Eu fiquei com essa dúvida. O que ele tá falando como usando a palavra obrigação? É porque tá na lei? Ou é porque é apenas uma questão cultural e realmente é pesado, né? Você vai sofrer muito hate. Você vai sofrer muito hate. Mas assim, não baixa a polícia ali, entendeu? Me conta aqui, vocês que têm conhecimento sobre essa área, esse influenciador, me conta, tá na lei ou tá na cultura? Peraí, deixa eu ver se ele falou mais alguma coisa que eu esqueci. Não, não, eu esqueci. O mais. O suprassumo do que ele falou, gente, eu esqueci. A mulher tem que esperar o homem acordado enquanto ele vai beber uma cervejinha. Ah, porque aí ela tem que acordar cedo no dia seguinte pra arrumar a casa. E pra fazer esses afazeres e ainda arrumar a casa da sogra. Eu tenho que arrumar muita coisa. Ainda tenho que esperar o cara voltar 3, 4 da manhã. Eu não descansei. Como é que eu vou? Ah, não. Se aprume, se aprume. Não, mas com respeito, gente. Mas se aprume, entendeu? E não vai beber, não. Porque eu preciso acordar amanhã cedo pra arrumar as coisas aqui em casa. E aí, se a mulher dorme, aí é como se ela não quisesse mais o casamento. Aqui no Brasil é diferente. O homem sai pra beber. Se ele ousar voltar às 4, às 2, às 3, a roupinha dele tá dobrada, arrumadinha, do lado de fora da casa. Ah, mas você tá demonstrando que você não quer mais o casamento. Exatamente. Mais explícito do que isso, eu acho que eu não poderia ser, de fato. Aqui no Brasil é um desrespeito.
Um desrespeito, é isso, é nossa cultura. Porém, alguns casamentos é tolerado. Então, tem casamento que tolera. E a gente tem que respeitar. E a gente fica quietinho, igual suricato, quietinho, respeitando. Ah, o fulano saiu pra beber e a mulher dele não liga. A gente fica quietinho, cada um com seus problemas. Só que é muito raro a mulher ficar acordada. Não é obrigação dela ficar acordada. Não é nem obrigação dela tolerar. Não tem obrigação de nada. Você pode dormir, você pode ficar acordada, você pode pedir separação ou aceitar a situação. Você tem 4 opções. Ou dorme, ou acorda, ou separa, ou continua. Você tem muitas opções, inclusive. Agora, a obrigação de ficar acordada, caso contrário, será interpretado que você não quer mais esse casamento, na verdade, aqui no Brasil, dependendo da atitude do homem, é ele que tá indicando que não quer mais esse casamento. Tudo que eu tô falando aqui é comparação de cultura, tá, gente? Mas é tudo com muito respeito. Eles têm a cultura deles e, cara, vocês sabem que a cultura deles é riquíssima em várias questões. Mas sim, existe esse choque na questão de casamento. E tudo bem, tudo com respeito, entendeu? Mas aqui no Brasil é interpretado, na verdade, que se o homem fica saindo muito pra beber e voltando muito tarde, ele pode até estar traindo. Já começou a bater paranoia. E na verdade a demonstração é dele, que ele não, talvez não esteja dando valor pra essa mulher. E aí a mulher tem a opção de separar. Aí vem várias questões também, por exemplo, volto a dizer, a mulher ela tem a obrigação de cuidar da casa, de tudo, e o homem não ajuda. Também acontece no Brasil essa divisão, sem a palavra obrigação, mas existe essa divisão no Brasil. Mulheres muitas se dedicam à casa e o marido ao sustento. Cada um, aqui no Brasil, ó, cada um com seus problemas. Só que aí fica uma dúvida. E a mulher, ela pode trabalhar? Se ela quiser, ela pode trabalhar. É aí que entra a questão de igualdade. E é isso que aconteceu no Brasil, né, gente? Teve várias questões no Brasil. Várias questões. Aí tem que entrar numa mó questão histórica, gente. Mó questão histórica. Mas assim, no Brasil muitos anos a mulher cuidava da casa e o homem ia buscar o sustento. E a mulher começou a sair para trabalhar. Começou a sair cada vez mais, tanto para estudar quanto para trabalhar. E acabou que ambos ficaram sobrecarregados, com trabalho fora. Isso segue até hoje, ambos sobrecarregados com trabalho. Então, ambos acabam combinando entre si de os dois, já que os dois trazem sustento, os dois ajudam na casa. E os dois ajudam com os filhos. O que acabou gerando também outras coisas. Se os dois estão sobrecarregados, acabou que no Brasil veio uma grande demanda de crianças, horas e horas na creche, horas e horas na escolinha, horas e horas. Mas por quê? A creche ficando moldada e a escolinha ficando moldada, não só pela educação, mas para bater com as cargas horárias de trabalho dos pais, quando a mulher saiu para trabalhar. E a mulher não só saiu para trabalhar por uma questão de igualdade, de essas coisas, a mulher também saiu para trabalhar por questões econômicas. A cada ano que passa, cada década que passa, é mais difícil de só um sustentar a família inteira. Isso vai mudando e moldando totalmente. Gente, existem outras questões. Quem quiser colocar aqui nos comentários, Nicole, é muito além disso. Tem também a questão histórica de tal, tal, tal. Pode falar aqui. Mas tudo que eu tô falando aqui é óbvio até de se observar. A mulher, ela sai para trabalhar e o que que acontece dentro da casa? Ou ela aceita fazer o trabalho de casa sozinha, trabalhar fora, 8, 10 horas por dia, ainda voltar, arrumar a casa sozinha enquanto o cara descansa, ou ela aceita esse formato e problema de cada um com seus problemas, ou a mulher ela pega e exige do homem, assim como eu trabalho, eu também quero que você ajude na casa. E aí já começa a mudar todo o formato. Todo o formato casal, família, divisão de afazeres já começa a mudar. Antes estava um faz isso, outro faz aquilo, aí começa a mudar. Ainda assim, muitas famílias se moldam de formas diferentes. A gente já falou muito aqui sobre o que acontece, né, cada família, e tranquilo, cada um com seus problemas, como eu disse. Mas aí você acaba vendo então a mudança e aí começa a mudar não só nas atitudes, mas muda dentro da nossa mente. Muda dentro da as nossas mentes também vão mudando, segundo o que a gente também está vivendo, no século que a gente está vivendo, na década que a gente está vivendo, como as coisas mudaram, como precisou de mudança. Agora, tudo isso que eu tô falando tá ligado ao primeiro tópico que ele trouxe, a obrigação de arrumar a casa sem a ajuda do homem. Eu tô tocando nesse tópico, porque ele, de alguma forma, no Brasil, não tem obrigatoriedade, mas muitos casais andam dessa forma, então não é tão distante da gente a mulher arrumar a casa. Existem casais em que a mulher que arruma a casa. Muitos e milhares aqui no Brasil. Agora, os outros tópicos só dá pra gente, assim, brincar, rir, analisar tudo. A diferença cultural de arrumar a casa da sogra,
fica esperando o homem voltar e não pode dormir, senão isso é interpretado como não quer mais o casamento. E existe também, o que que ele falou? Não poder mostrar o cabelo solto pra sogra, não poder usar roupas curtas. Isso aí tá bem distante já do que a grande maioria de nós vive. Agora, arrumar a casa e divisão de tarefas, muitos de nós vivemos uma situação semelhante. Começa tudo fora N questões de influência de fora. Fora isso, influências externas também tem, mas me coloca aqui quem tiver mais conhecimento sobre isso. Aqui nos comentários você vai ver o povo indignado. Ele falou que ficou assustado com o Brasil e eu fiquei assustado ouvindo tudo isso. É diferença cultural. Aqui, se meu marido sair e voltar às 4 horas da manhã, as malas dele já estarão esperando ele na rua. Sozinha me deito. No meu Brasil eu me levanto. Eu sou de Moçambique. Essas obrigações nos tempos de hoje dependem de cada família. Porque eu, por exemplo, quando faço trabalhos de casa, meu esposo ajuda. E as outras obrigações também dependem de cada família. Tá vendo, gente? Depende de cada região. Então, aí já começa a moldar, já começa a mudar. Tanto necessidades internas quanto influências externas. Também fico acordada em outro bar, tomando uma também. Existe essa quinta opção que eu esqueci. Eu esqueci, você também pode acabar indo para o bar e bebendo a noite inteira. Eu gostaria de saber quais são as obrigações do Jurandir. É ruim, hein? Eu acho que a obrigação dele é arruma emprego e sustenta a família. Tô fazendo nem a da minha, quem dirá da minha sogra. Nem pelo Brad Pitt quando ele era novo. Ah, faria sim, gata. Pelo Brad Pitt quando ele era novo, calma. A gente tá falando ele era novo na época do Benjamin Button ou a gente tá falando da época que ele atuou em Troia? Ou a gente tá falando de Clube da Luta? Acho que você faria assim. Entre Clube da Luta e Troia, você arrumaria casa, tá? Morreria solteira, mas não me casaria. Aí você pensa, o choque de um africano da região dele que chega no Brasil e se apaixona por uma brasileira. Imagina o choque que não dá. E imagina o choque de uma brasileira que vai para a região dele e acaba se apaixonando. Imagina como não vai cobrar um costume e cultura que você não tem a oferecer porque você não foi educado assim. Inclusive, existe um filme e livro muito famoso sobre isso, que é, ai meu Deus, vou ter que pesquisar. Ai meu Deus, tem um filme aqui no YouTube, gente. Aqui, eu fiz a pesquisa. Assistam o filme ou leiam o livro, muito bom. É A Maçai Branca. Maçai é o nome do povo. Conta a história real da mulher suíça que abandona o noivo e a sua vida na Europa após se apaixonar por um guerreiro da tribo de Samburu durante férias no Quênia. É claro que o filme é bem mais radical. O livro, ela tá numa época já atrás. Ela já é lá dos anos, acho que 70, 80, 90. Ela já é dos anos 90 para trás. E ela se envolve não só numa questão de cultura de país, mas ela se envolve em tribo, em uma tribo, tribal, entendeu? E ali ela se apaixonou por um homem, largou tudo e casou com esse homem. E ali começa a mostrar o impacto cultural. Que não se trata de. Não necessariamente se trata de vilão e mocinho. Em alguns momentos, sim. Mas nem sempre se trata de um vilão e um mocinho, mas do impacto e barreira cultural, que são muito grandes, muito fortes. Qual é a obrigação da mulher? Qual a obrigação do homem? E a paixão, ela consegue passar por isso e vencer essa barreira cultural? Enfim, gente, ele passou isso e muitas mulheres brasileiras ficaram chocadas e até se irritaram com o vídeo. Agora me conta o que vocês acharam dessas obrigações que ele relatou no vídeo, mas lembrando, teve gente aqui de Moçambique dizendo não é bem assim, as coisas, cada ano que passa, vai mudando mais. Então me conta o que vocês acharam do relato dele. Então é isso, obrigado por terem assistido, não esqueça de se inscrever e apertar o sininho e beijo!